formas, nervuras e borda, ou margem. Bom, essas são basicamente as principais características que vão nos ajudar a identificar a espécie da planta a partir das folhas. A gente pode encontrar na natureza uma grande variedade de folhas com formatos diversos. Nesses desenhos simples que eu estou fazendo, eu mostro como elas podem ser bem diferentes entre si e também bem características de determinada planta, de determinada espécie. O desenho das nervuras, que é a direção das linhas internas da folha, assim como a borda, o contorno da folha, são elementos bem importantes para a gente observar quando for estudar a nossa planta. Quanto melhor a gente conhecer a nossa planta, mais a gente vai ter condição de representar ela com detalhes na nossa ilustração. Então, ficar atento a esses elementos: borda, nervura e forma. Se a gente conseguir fazer o desenho da folha em movimento na nossa ilustração, isso vai deixar a nossa composição mais dinâmica, um pouco mais madura. É um desenho um pouco mais elaborado, mas é um exercício muito gostoso de fazer, observar as possibilidades de dobra da folha, treinar o desenho, apagar quantas vezes achar necessário. Esses exercícios eles vão aumentando o nosso repertório na hora da gente pensar e de fazer o desenho mesmo da ilustração. Uma dica bem interessante para esse exercício é observar nas folhas as 3 linhas principais que compõem o desenho dela, que seria uma linha para cada lado da folha e a linha do eixo, olhando a folha de frente, seria a linha central. Ela é a maior responsável pela dinâmica das contorções. Primeiro a linha do eixo, a linha 2 de um lado da folha e a linha 3 do outro lado da folha. 1, 2, 3. Então, observar essas 3 linhas ajuda a compreender melhor a lógica desse movimento da folha. Estamos iniciando então o desenho da nossa ilustração. Vai ser uma flor azaleia. Vamos usar uma fotografia de referência. Eu vou abrir ela aqui do lado no tablet. É bom que essa fotografia esteja com uma boa resolução, uma boa iluminação, para conseguir ver bem os contornos e os detalhes, a cor. E eu vou ensinar para vocês os 2 recursos que eu utilizo para preparar o desenho. O primeiro deles é esse aplicativo Photorum, que eu uso para facilitar a visualização da ilustração. Ele retira o fundo da imagem. Então, ele é gratuito. Você vai selecionar a imagem que você quer. Ali, nossa flor. Ele vai tirar o fundo. Ali, na primeira opção, já é a opção com fundo branco. Aí, vocês clicam e baixem a imagem assim. Vai ter a opção ali para remover a marca d'água, não precisa, porque ali seria um recurso pago e para a gente não vai interferir a logomarca ali do Photorum. E o outro recurso que eu quero falar para vocês é inverter a imagem antes de desenhar. Então, a gente vai fazer o desenho invertido horizontalmente, espelhado. Isso porque nós não vamos desenhar direto no papel de aquarela, que é um papel muito sensível e não pode ficar apagando. A gente vai desenhar em uma folha comum, sulfite, e depois passar para o papel da aquarela, que é esse que eu estou mostrando ali, o que eu vou usar, um A5 da Canson. E a maneira que a gente vai passar esse desenho para o papel de aquarela depois é como se fosse um carimbo. A gente vai virar a folha no papel e pressionar para sair o grafite na nossa folha de aquarela. Essa ferramenta de inverter horizontalmente é bem comum em aplicativos simples de edição de imagem. Estou usando o editor de fotografias, aqui estou botando mais opções para vocês. E agora sim, a gente pode começar o nosso desenho. O desenho de observação é uma parte bem importante do processo das pinturas e eu recomendo que se estude para ter uma familiaridade e por isso vou explicar como que eu faço para fazer o desenho de observação.
Mas se isso acaba sendo um impedimento para você pintar, é possível fazer usando a técnica do decalque. Eu inverto a imagem, coloco um papel vegetal ou sulfite por cima da tela, apago as luzes, faço o contorno do desenho, pego esse papel, coloco virado para o papel de aquarela, passo o lápis por cima para fazer a marcação do desenho e depois contorno. O decalque é isso, e agora vamos para o desenho de observação. Eu costumo começar o desenho por alguma extremidade, para facilitar na delimitação do tamanho da figura. Então aqui eu estou marcando 2 pequenos pontos, onde vai ser o tamanho da flor, para eu conseguir me localizar um pouco no papel. A partir de agora, eu faço um exercício de tentar esquecer que eu estou desenhando uma flor. Como assim? Eu quero me concentrar agora não naquela imagem pronta de flor que a gente já tem na cabeça. Eu vou prestar atenção nos elementos, nas linhas, nas formas, esquecendo que é uma flor, prestando atenção nos elementos da linguagem visual, especialmente na linha do contorno da pétala nesse momento. Vamos desenhando sem pressa, pode errar quantas vezes for preciso. O lápis vai correndo leve, sem apertar muito na folha. Para isso a gente segura mais afastado da ponta. Isso facilita, ajuda a fluir o traço. A imagem de referência do lado da folha, paralela ao papel que a gente está desenhando, serve como um guia para a gente desenhar os traços nos ângulos corretos também. Ali, ó, tô mostrando que o final dessa pétala é bem embaixo da entrada ali do ângulo formado pelas duas de cima, um pouquinho mais para a direita. E a largura da pétala é mais ou menos o tamanho da outra. Então, o que eu tô fazendo? Para a gente fazer um desenho realista, a gente precisa estar bem atento nas proporções. E como é que a gente consegue, né, fazer um desenho proporcional? A proporção, ela existe em comparação, em relação a algo. Então, a gente vai sempre estar comparando os nossos traços, né? Para saber se uma pétala está muito grande, por exemplo, eu só vou saber se eu comparar com a outra pétala, né? Ou com outro elemento do desenho. Para eu saber se a pétala está muito larga, eu vou ter que comparar ela, colocar em relação ao comprimento dela. E assim por diante. Por isso, cada traço que a gente faz, a gente vai estar comparando com a referência e com o traço anterior. Ângulo, curva, né, se mais acentuada, mais fechada. Por isso, para fazer um desenho, não tem que ter pressa, tem que fazer com calma e ir apagando, consertando e observando, principalmente. Vamos terminando a terceira pétala da flor. Eu faço uma linha usando o próprio dedo para ver até onde essa pétala vai, comparando com a parte de cima do desenho, das pétalas de cima. E iniciamos a quarta pétala, que pela nossa fotografia de referência é de onde vão começar a aparecer os estames da flor. Percebam que meu principal recurso é a comparação. Para saber aonde começa a pétala de baixo, eu traço uma linha imaginária até a segunda pétala para ter uma comparação dos tamanhos. Esse recurso de saber com o que comparar, a gente desenvolve com a prática do desenho mesmo. E como qualquer outro treino, quanto mais familiarizados, quanto mais experiência, mais a gente adquire habilidade e vai aprendendo a usar as ferramentas da observação para resolver o desenho. Por isso, eu recomendo e acho legal que o esboço não seja feito direto no papel de aquarela, seja feito num papel comum, sulfite, porque no papel de aquarela a gente não pode ficar mexendo muito, apagando, refazendo, porque isso pode prejudicar as fibras do papel e dificultar o nosso trabalho com a água e com a tinta depois. Às vezes ele até esfarela. Vamos para a nossa última pétala da flor. Esse desenho é basicamente o contorno da flor com poucos detalhes. A gente não vai fazer o sombreamento dela, né, o volume, a gente não vai trabalhar no desenho. A gente vai trabalhar direto
na pintura com as cores depois. Então, a gente vai fazer o contorno, parte externa, e vai entrar com poucos detalhes na parte interna, ali com os estames e com os traços mais evidentes do volume para orientar a gente na hora da pintura. O nosso exemplar de azaleia, ali na fotografia de referência dá para ver que as pétalas estão com alguns nicadinhos. Isso não vai para a ilustração, porque é uma característica da nossa amostra, não é uma característica da espécie. Então, por isso é legal fazer uma pesquisa anterior sobre a espécie que a gente vai ilustrar, para saber o que é geral dela e se a nossa amostra tem algum detalhe, alguma coisa muito específica que não vale a pena estar reproduzindo na ilustração. Vamos desenhando os estames. Eles são mais juntinhos ali na base e vão abrindo. Tem um tamanho parecido, com exceção de um que é um pouco maior. O aplicativo Photo-Room que a gente utilizou para tirar o fundo, ele tira tudo o que não está no primeiro plano e o que não está bem focado. Então, algumas folhas ficaram um pouco difíceis de visualizar agora. Então, essas folhas a gente vai refazer usando outras imagens como referência, né, de pesquisa. E também pensando na composição que a gente quer. Vamos finalmente finalizando o nosso desenho, ajustando pequenos detalhes que achar necessário. E agora vamos contornar e cuidar para não passar a mão em cima, porque a gente vai precisar desse contorno bem forte, bem ressaltado com o lápis, para fazer o carimbo no papel de aquarela. Então, vamos contornando com cuidado, bem por cima, né, do nosso desenho. E é com esse carimbo que a gente vai fazer que a gente vai voltar a ter a imagem na posição original dela e não invertida como a gente desenhou. Vamos aproveitar para fazer as manchinhas das pétalas, que também é bem característico dessa espécie, da azaleia. E agora a gente vai recortar a nossa flor. Não é obrigatório fazer essa etapa, mas é legal para a gente ter melhor noção quando posicionar ela no papel da aquarela, que a gente vai posicionar ela com o desenho virado para baixo, né? Bom, vamos cuidar então para a composição ficar do jeito que a gente quer. Eu vou colocar ela verticalmente, não vou colocar naquele ângulo inclinada, como está na fotografia de referência. E segurando firme, vou passar com o lápis por cima para o grafite do nosso desenho carimbar o papel da aquarela. Segurando bem firme para o papel não se mexer e não borrar, né, o nosso desenho, não deformar. Termina de passar por tudo, levanta a folha com cuidado e tá ali registrado o nosso desenho pronto para a gente aquarelar. E no próximo vídeo a gente vai fazer a tabela para identificar as cores que vão ser usadas na nossa ilustração. Até lá!